Eu tive conhecimento dessa técnica há uns 10 anos, mais ou menos. E há uns 5 anos eu acabei fazendo uma formação, né, nessa área. Eu estou falando de meditação. Tá? Certo. E é uma meditação específica. Ela tem 2.600 anos de história no mundo. Tá? Então ela tem um contexto místico envolvido, tá? Que é o contexto lá da Índia, no tempo de Buda. Mas ela não é necessariamente uma questão religiosa e nem espiritualista. Ela é uma maneira de que, bom, que o homem teve um presente, tá? De, olha, se você quiser, você tem o teu remédio em casa. Né? Assim como dizia antigamente, né? Você tem comida boa, você economiza na farmácia. Aqui é a mesma coisa. Você tem um remédio para não ter que ficar tomando Rivotril. Não Certo. precisa tomar remédio para tomar um ansiolítico. Você tem esse remédio disponível na sua casa a hora que quiser. O que significa meditar? Para muitas pessoas, meditar significa fazer reflexão. Ah, vai lá e medita sobre isso. O termo não é bem assim. Essa meditação significa, que a gente chama de meditação da atenção plena, tá? Ela é uma técnica dentro de um contexto de que você vai fazer um autoconhecimento, um autodesenvolvimento com o passar do tempo. Quando ela, nos anos 80, ela veio para o Oriente, para o Ocidente, um colega chamado John Kabat-Zinn, eu notei ele porque eu sempre esqueço o nome dele, que é um baita de um cardiologista lá de Massachusetts, e ele se apropriou, num bom sentido da palavra, dessa técnica e criou um método de algumas semanas para diminuir o estresse, principalmente de pacientes hipertensos. E o resultado foi maravilhoso. Então, desde então, as pesquisas vieram e mostram hoje que a meditação, ela e a MRI, a ressonância magnética, demonstra que depois de um certo número de horas, começa a haver traços alterados na região lá do sistema do hipocampo e da amígdala. E é exatamente esse local onde a queridinha e conhecida serotonina, as dopaminas, as outras endorfinas, vão lá e fazem o seu trabalho. E diminui o cortisol. Então, a meditação funciona também, assim como isso explica o mecanismo da acupuntura, regula esses chamados neurotransmissores. E a técnica é muito simples. Tá? Você precisa apenas de uma cadeira para sentar. A diferença é que você vai sentar nessa cadeira. Eu vou me afastar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Tá? Você vai sentar na ponta da cadeira. Tá? Você vai colocar a mão esquerda abaixo, vou ficar em pé, aqui assim, abaixo do umbigo, Certo. E senta. Segundo ponto. Então, sentado na cadeira, os ombros relaxados, a coluna ereta, como se estivesse puxando aqui. Você vai ficar assim. Você vai olhar para cima, daí você vai direcionar o seu olhar, o olhar de Buda, 45 graus para o chão. Tá? Vai pôr a língua no palco superior, no céu da boca. Feito isso, você vai respirar pelo seu abdômen, a respiração da criança. E os últimos 2 passos são ficar quieto, sem se mexer. Coloca 5 minutos para começar, 5 minutos no seu relógio e fica apenas nessa postura, sem se mexer, mesmo que dê uma coceirinha, resista à coceirinha e fica olhando em direção ao chão. Os pensamentos vão continuar existindo, você vai deixar que eles apareçam e vai deixar que eles vão embora. Deixe-os ir embora. Não vai resolver nada agora. Neste momento, é simplesmente nessa postura, ficar quieto, imóvel, nessa postura. O convite que eu faço é que vocês experimentem isso, é o que eu digo para todos os meus pacientes. Experimente durante 3 semanas, todos os dias. Aí é a parte... 5 minutinhos. Comece com 5 minutinhos. Eu costumo fazer, levanto, vou no banheiro, escovo os dentes, sento e medito.
Porque se você for pensar em fazer depois, quando sobrar tempo, quando chegar em casa, não vai fazer. Então, incorpore isso na sua agenda diária, matinal, e faça um favor para si mesmo. Experimente. Se der certo, continue. Se não der certo, é mais uma coisa que você só teve experiência. Eu acredito que isso é transformador. Tá? É transformador. Por quê? O efeito disso, Júnior, que as pessoas contam, né? Os livros também relatam. O nome dessa meditação em tibetano é Shini, ou em sânscrito, Shamatha. Significa sentar na calma, ou cultivar a paz mental. Que é nada mais, como eu falei no começo, de você treinar o teu cérebro, treinar a tua mente, melhor dizendo. Por quê? Nós temos os 5 sentidos. O odor, temos o paladar, temos a audição, temos a visão, temos as sensações físicas e temos os 6º sentido, que são expressados pelos pensamentos. Não tem como parar, a meditação é parar de pensar. Não tem como parar de pensar. Agora, o que você pode, estando atento, com a atenção plena, no ar que entra e no ar que sai, você consegue não ficar julgando os seus pensamentos e nem fazendo avaliações. Para terminar essa parte, é possível você meditar, fazer o que você quiser. Existem 2 técnicas na medicina chinesa, ou na medicina chinesa não, na China. A mais conhecida delas, que é fantástica, em São Paulo, da onde eu fiz os cursos, tem a da Sociedade Brasileira, que é Tai Chi Chuan. E tem o Qigong, tá? Que são práticas corporais, que são táticas de meditação em movimento. Mas, não precisa ir tão longe. Se você, quando lavar a louça, quando for fazer uma caminhada, ficar prestando atenção no que você está fazendo, você está meditando. Porque o que importa, em síntese, na meditação, essa postura é a postura do treino diário. Mas você pode meditar no metrô, menos dirigindo, tá? Dirigindo, você não está prestando atenção no que está acontecendo ao redor, né? Verdade. Pelo amor de Deus, aí não. Mas, se você A não ser que você estiver do lado, né? Se estiver do lado ali de passageiro, aí dá. Por que você precisa fazer? Foca a tua mente num objeto e fica ali. Você está meditando. Faz muita diferença. Muito bom. Muito bom. Eu já havia aprendido já essas técnicas de meditação num curso que eu fiz e realmente faz a diferença, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E na correria do dia a dia aí a gente não dá prioridade que deveria dar aí a esse tempinho que podemos fazer aí de meditação para poder descansar, né, a mente, né, e fazer com que a mente trabalhe de uma maneira, inclusive, mais adequada aí no restante do dia, né? Isso aí ajuda muito, né, Marcelo? Sem dúvida, porque o que as pessoas precisam entender que a pior das coisas é não fazer nada. Sabe? Algo tem que ser feito, sabe? Então, deixa eu postar uma coisa aqui que pediram aqui. Pronto, foi. Desculpa, eu acabei me distraindo. Acabei me distraindo. Você viu como que é? Você tirou o meu foco aqui. Ó. É um exemplo do que a coisa acontece. Acabei dando uma resposta meio atravessada. Tá? Mas eu penso que, nós, só complementando o assunto, a gente não pode ter preconceitos, Dorival. A gente tem que ter open mind, a cabeça aberta, sabe? Que nem paraquedas, só funciona se tiver aberto. Se a gente restringe qualquer coisa na área de conhecimento, vai dar ruim. Na área de saúde, vai dar ruim mesmo. Tá? Seja para as pessoas que estão adoecidas por algum motivo, seja para os colegas médicos que estão na situação de poder para fazer as coisas. Que foi o que a gente viveu nesses últimos anos.